Boa tarde a todos, boa tarde a todas, a todos. Um prazer recebê-los aqui nesta que é a nossa última reunião ordinária da Comissão de Direito Internacional da OAB Rio de Janeiro. Estamos iniciando aqui os nossos trabalhos da reunião, mas registrando que no dia de hoje a gente tem cumprido aí uma jornada a partir do nosso terceiro seminário que debateu questões relacionadas aos grandes desafios colocados para uma nova política de relações internacionais, né? Então, dizer da importância dessa reunião, como aqui fecha, né, o dia de hoje em termos de trabalho da nossa comissão. Como é uma reunião ordinária, então o nosso primeiro ponto de pauta necessariamente é a aprovação da ata da reunião anterior, que foi submetida ao nosso grupo logo em seguida da última reunião. Então, eu pergunto se tem alguma sugestão, alguma alteração em relação à ata da reunião anterior. Não havendo, então, a mesma está aprovada, né, pelos membros aqui da comissão, e nós damos, então, sequência aos nossos trabalhos. Vou pedir a Maria Fernanda para fazer uma leitura da nossa pauta, de maneira geral, sem especificar os processos, mas apenas dizer os itens que consta para a nossa tarde de trabalho. Maria Fernanda, nossa secretária-geral, tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Estou abrindo aqui, pronto. Item 1, que já foi feito, leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Item 2, a análise e deliberação das relatorias dos processos, que estão abertos. O item 3 é a confirmação ou designação de novos processos, de novas notas técnicas para serem elaboradas no ano de 2023. Item 4, informativos sobre a atuação da CEDINT no caso da brasileira presa na Índia. Item 5, apresentação da nota pública sobre o caso das meninas venezuelanas. Item 6, encaminhamento sobre a cartilha do turista estrangeiro. Item 7, avaliação anual dos trabalhos da comissão. E item 8, assuntos gerais. Obrigado, Maria Fernanda, pela leitura, então, da nossa pauta. Eu pergunto se tem algum acréscimo, alguma questão de ordem ou esclarecimento para os membros. Dando boas-vindas à doutora Carolina Pavese, que agora integra aqui a nossa comissão e participando da nossa reunião. Não havendo, então, está aprovada a ordem do dia e a nossa pauta. Então, a gente começa aqui a trabalhar. Doutor João Renato, gostaria de se apresentar. Seja bem-vindo. O colega está com o som fechado. Está mutado. Olá, boa tarde. Obrigado, presidente. Eu só vou fazer a única questão de ordem, eu não sei se ficou claro nessa ordem da ata, se a gente faria a retificação daquele parecer que ficamos a doutora Carolina, de retificar alguns pontos conforme as orientações da comissão. Eu não sei se isso ficou claro ali, eu não confesso que não identifiquei. Na ata, se é que isso vai acontecer hoje. A incorporação dos elementos que foram sugeridos? Sim. Eu acho que está na relatoria dos processos, né? É o processo número... Maria Fernanda, aqui é o processo número 2. Eu vou fazer a chamada e aí a gente fala sobre eles. Tá ok? Tá bom. Muito bem. Então, vamos ao primeiro ponto de pauta, que são os processos, e aí vou fazer aqui a chamada em relação aos que estão presentes hoje. Eu pergunto a Simone, a minha querida colega, a doutora Simone Alvarez, agradecendo aí a contribuição no nosso seminário. Obrigado, Simone. Se você vai fazer a leitura da sua nota técnica, Simone, agora vai fazer? mesmo. Sim, claro. Ok. Estou aqui com ela aberta, já vou fazer a leitura. Pessoal, boa tarde para todos. Só um minutinho, Simone. Tá Simone, bom. só um minutinho, só um instantinho. Como a gente tem a nota, né, do processo número 2, né, que é da nossa querida Carolina Pavese e do João
João Renato, doutor João Renato. Então, a gente vai fazer primeiro a consolidação, né, do processo número 2 e depois a gente vai para a sua nota. Tá ok, Combinado. Simone? Perfeito. Então tá. Quem quer fazer uso da palavra? Carolina Pavese ou doutor João? Doutora Carolina? Sim, eu gostaria de tirar aqui uma dúvida. Vocês gostariam que apresentasse a totalidade do parecer novamente ou apenas pontuasse conforme as questões que foram modificadas, né, com relação a... Apenas pontuar, doutora Carolina. Pode só pontuar as alterações para a gente avançar aqui na pauta. Tá bom. Foram incluídas, né, eu gostaria de salientar a questão dos papéis e posicionamentos dos organismos internacionais em relação à questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu acho que esse foi um dos principais pontos de mudança, além das mudanças terminológicas que foram feitas no parecer, justamente conforme as orientações da comissão, para não gerar uma ideia de posicionamento, dar ao parecer justamente esse quê de neutralidade e de uma avaliação que não, enfim, que não tivesse um olhar para nenhum dos lados em específico, né? Bom, com relação ao posicionamento da OCDE, ele reconhece a Ucrânia como membro potencial da sua organização, né? Segundo foi falado pelo primeiro-ministro da Ucrânia, e a informação ela foi confirmada pelo secretário-geral da OCDE, Matias Cormann. E a partir dessa decisão, a organização ela inicia debate para considerar os requisitos, né, deste membro em potencial. O secretário-geral da OCDE ele diz que a organização está comprometida com a Ucrânia e com seu povo, apoiam os esforços e a reconstrução e a recuperação da Ucrânia. Com relação à ONU, uma das últimas assembleias gerais, né, que foi feita no dia 12 de outubro, ela condena a Rússia pela anexação dos territórios de Donetsk, Luhansk, Zaporíжia e Kherson, né? Elas correspondem a 15% da Ucrânia e haviam sido incorporadas em setembro. A Assembleia ela considerou que o movimento foi uma tentativa de anexação ilegal e cobrou que também essa tentativa de anexação não fosse reconhecida pela comunidade internacional. Para além da questão política, o que se vê em relação à ONU é que ela desempenha um papel fundamental de apoio às vítimas, investigação de violações de direitos humanos, né, a partir do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o Acnur, tem atuado com ajudas aos civis, né, apoio com relação à reconstrução da vida das pessoas em outros países também. Terceiro membro internacional, né, organização que eu gostaria de falar seria a União Europeia, né? Só um minutinho, doutora Carolina, só um minutinho. Lier, muta o Lier, por favor, Maria Fernanda. Oi? Pode ir, Carolina, pode ir. Obrigada. Com relação ao posicionamento da União Europeia, eles declararam, né, a União, apoio inabalável à Ucrânia e também condenam firmemente a agressão militar provocada, conforme nas palavras deles, né, injustificada, injustamente pela Rússia. Agora, no dia 15 de dezembro, os dirigentes da União Europeia, né, fizeram essa resolução condenando a campanha de ataques sistemáticos de mísseis da Rússia contra a população civil da Ucrânia e tiveram mais algumas manifestações. O Conselho Europeu ele saudou os reforços das medidas restritivas da União Europeia com o 9º pacote de sanções e a limitação do preço do petróleo.
saudou e incentivou a realização de novos esforços no sentido de assegurar a plena responsabilização pelos crimes de guerra e analisou uma forma de continuar uma pressão coletiva sobre a Rússia, para que ponha o termo, né, para que ponha um fim à guerra e à agressão. Então, as mudanças que eu fiz no parecer, elas foram também nesse sentido de demonstrar, trazer, né, um posicionamento dos organismos internacionais com relação à questão dos conflitos. Ok. Obrigado, doutora Carolina. Eu pergunto ao doutor João se ele quer fazer algum acréscimo em relação ao que já foi colocado. Não, estou de acordo com o que foi exposto, lembrando que essas considerações que foram colocadas são, na verdade, elas não têm o posicionamento da Rússia sobre essas colocações, né? Então, elas acabam se tornando uma opinião assim, coletiva, mas sem o argumento aí do outro lado, Sim, né? elas Com são, relação a essas especificidades. sim, são posicionamentos dos organismos internacionais mesmo. Procurei direcionar da maneira mais neutra possível. Ok. Então, foram feitas investigações, mas pegando o posicionamento dos organismos multilaterais para poder trazer o incremento da nota, né? Muito bem. Queria agradecer enormemente o doutor João, né, que participa aqui como convidado dessa nota, que foi liderada pela nossa membro Carolina Pavese, com muita satisfação. E, doutor João, lhe convidar para seguir conosco no próximo ano, aqui nas atividades da comissão. Então, para a gente é sempre uma alegria e uma satisfação. Para mim será um prazer. Como eu disse para o presidente Luciano Bandeira, essa comissão ela só tem sentido, né, se a advocacia se apropriar dela para levar à sociedade as questões inerentes ao direito internacional. Então, seja muito bem-vindo. Eu submeto aos demais membros, né, dando boas-vindas ao membro Lier, que aqui se faz presente, ao doutor Fábio Casarim também, que acabou de chegar, o membro Gustavo Proença, sejam bem-vindos, a nossa estagiária Karina Guimarães, seja bem-vinda, e eu submeto, então, as considerações aí dos aditivos que foram feitos pela relatora, né, e com a colaboração do doutor João, a apreciação de todos. Se não há nenhuma ponderação, então Por mim, está a gente aprovado. aprova. Ok. Então, a gente aprova a nota com esses elementos. Eu peço que a doutora Carolina encaminhe para a secretária-geral, Maria Fernanda, né, o texto final, que a gente vai fazer. Obrigado, Lier. A gente vai fazer a devida publicação e encaminhamento à mesa diretora da Ordem dos Advogados do Brasil quanto a esse tema. Bom, Muito eu queria pedir a palavra de maneira bem rápida, só para agradecer mesmo a oportunidade, a presidente, né, doutor Carlos, a professora Simone, eu fiquei muito feliz de poder contribuir com a comissão. Muito obrigada. Que bom, Carolina, que bom. E em público, quero lhe pedir desculpas quando não consigo lhe responder de maneira imediata as suas mensagens, porque a gente está num momento no final do ano bastante atribulado aí quanto à grande reta do recesso, mas é com muita alegria que nós a recebemos aqui. Então, ultrapassado esse ponto, vamos ao processo seguinte, que é da relatoria da nossa querida membro Simone Alvarez, que aí tem a palavra pelo tempo de até 10 minutos para fazer a apresentação da sua nota. Perfeito, Simone, obrigada. doutora Simone. Perfeito. Pessoal, boa tarde. Essa nota técnica está intitulada como da responsabilização do Estado da Cidade do Vaticano quanto aos abusos sexuais perpetrados por seus agentes. Eu disponibilizei para vocês a nota em documento Word no nosso grupo da comissão e iniciei com um marco situacional. Passei por um breve comentário sobre o Tratado de Latrão, né, por causa do modelo da comissão. Então, vamos lá. Em 11 de fevereiro de 1929, foi concluído o Tratado de Latrão, que era composto por 2 documentos, um que reconhecia a independência e a soberania da Santa Sé e fundava o Estado da Cidade do Vaticano.
e uma concordata na qual se estabeleceu como seriam as relações civis e religiosas na Itália entre a Igreja e o governo italiano. No artigo 2º do tratado, a Itália reconhecia ao Estado do Vaticano a plena propriedade, poder exclusivo e absoluto e jurisdição soberana sobre o Vaticano. Já o artigo 9º prevê que são submetidas à soberania da Santa Sé pessoas com residência fixa na cidade do Vaticano, as que ali residem permanentemente em razão da dignidade, cargo e serviço de emprego. Nesse sentido, se enquadram todos os representantes do Estado da cidade do Vaticano. A soberania do Estado da cidade do Vaticano é originária, porque decorre da própria existência do Estado, mas com sua representação e poder de governo submetidos à autoridade da Santa Sé, suprema instituição governativa da Igreja Católica. A Santa Sé não é um elemento acima ou fora do Estado, mas dele integrante. Atualmente, não mais se discute que a cidade do Estado da cidade do Vaticano, que alberga a sede da Igreja Católica, figura entre os sujeitos de direito internacional público na condição de Estado. Por que eu fiz essa introdução? Para mostrar, antes de falarmos sobre a responsabilidade internacional do Vaticano, eu quis mostrar que o Vaticano é um Estado. Seguindo, por muitos anos, o Estado do Vaticano não assumiu a responsabilidade por abuso sexual dos seus representantes, pois não tinha intenção de investigar e acobertava, o que levava à impunidade e invisibilização das vítimas. Em 2013, o Papa Francisco criou uma comissão específica para a proteção de crianças vítimas de pedofilia para fornecer atenção pastoral às vítimas de abuso sexual e pensar iniciativas em colaboração com os bispos. Contudo, a iniciativa não surtiu efeitos, pois as vítimas continuavam buscando a reparação em virtude dos abusos sexuais continuarem ocorrendo. Em 2014, a ONU declarou o Vaticano responsável por casos de pedofilia e determinou que os investigados fossem suspensos de suas funções e que as vítimas recebessem indenização e que o Estado do Vaticano alterasse a legislação a fim de acabar com a impunidade, o que de fato veio acontecer em 2020. Além disso, a ONU reconheceu a responsabilidade do Vaticano não se limitava apenas ao seu território, e que a responsabilidade subsistiria nos abusos sexuais praticados em outros estados. O Estado do Vaticano tentou se livrar da responsabilidade, afirmando que não tinha jurisdição para investigar e punir tais atos de seus representantes em terceiros estados. O Vaticano, por sua vez, não silenciou a respeito do assunto. Depois de tantos escândalos envolvendo religiosos e a possibilidade de responsabilização do Estado, ao planejar a reforma do Código em conferência da imprensa sobre as alterações do livro 6 do Código de Direito Canônico, em 1º de junho de 2021, o orador Monsenhor Filippo Iannone, presidente do Conselho para Textos Legislativos, e promulgou o livro 6 do Código de Direito Canônico, contendo sanções penais contra a Igreja, que entrou em vigor no dia 8 de dezembro de 2021. No discurso, o Monsenhor menciona que o pastor é negligente em recorrer ao sistema penal quantas vezes forem necessárias, o que não estaria cumprindo com sua retidão e fidelidade. Ou seja, pessoal, em outras palavras, aquele que o pastor que eu falo, como foi o termo utilizado no documento do Vaticano, que não tomasse providência específica em relação àquele que perpetrasse abuso sexual, estaria sendo omisso, e a omissão é uma causa de responsabilidade internacional. E o Monsenhor mencionou São Tomás de Aquino, segundo o qual a justiça sem piedade leva à crueldade, mas misericórdia sem justiça leva à dissolução da ordem. Logo, para a manutenção de uma ordem social, é necessário unir justiça ao amor misericordioso.
Em diversos momentos, a Organização das Nações Unidas se manifestou a respeito dos abusos sexuais nesse país. Em outubro de 2022, agora, praticamente, requereu ao Papa Francisco a investigação do bispo Ximenes Belo, acusado de abuso sexual no Timor-Leste. Em 14 de outubro de 2022, o bispo de Créteil, Michel Santer, invocou razões de saúde para se retirar em janeiro de 2021, ao reconhecer ter abusado de 2 adultos que, na década de 90, eram jovens, pedindo aos 2 que se despissem na frente deles como penitência após ouvi-los se confessando. O pedido foi acatado pelo Papa Francisco. A Congregação pela Doutrina da Fé havia lhe imposto a medida coercitiva de um ministério restrito e levar uma vida de oração e penitência. Pessoal, percebam a gravidade. O bispo reconhece que abusou sexualmente, mandou os rapazes se despirem, e o que o Papa Francisco determinou? Vou te colocar uma medida de um ministério restrito e uma vida de oração. Vamos lá. Por isso que a gente percebe que muito abuso sexual continua sendo perpetrado. Seguindo. Em 18 de outubro de 2022, foi noticiado que o Papa Francisco tem recebido críticas quanto à forma que o Estado do Vaticano responde aos casos de abuso sexual, que leva à descrença sobre o que tem dito e feito. O tema é sempre o mesmo, casos envolvendo abusos sexuais praticados por bispos que foram tratados por Roma de forma sigilosa ou negligente e que, por isso, não promoveram a transparência e a reparação defendidas por Francisco. É contra esse silêncio que se manifesta. Infelizmente, vemos claramente que a instituição, por covardia, legalismo ou cálculo, mais uma vez cometeu o erro de silenciar o escândalo. Em 2022, a ONU ordenou uma investigação completa, incluindo funcionários da Igreja e de todos os níveis descatérios, departamentos da Igreja Católica. O Departamento do Estado do Vaticano, que trata de casos de abuso sexual, afirmou que Ximenes Belo foi secretamente sancionado. Em 2020, foi sancionado em 2020 com a proibição de ter contatos com menores. Foi afastado sob a alegação de que a acusação chegou ao país em 2019. Explicitado o marco situacional quanto aos abusos sexuais perpetrados, passar-se-á a análise do marco jurídico de direito internacional. Quando se reflete sobre a possibilidade de responsabilizar um Estado, a primeira questão a se verificar é como o próprio Estado lida com a violação. Aqui eu trago uma breve explicação sobre o Poder Judiciário do Vaticano, e menciono que os magistrados serão escolhidos entre professores universitários, juristas, com boa reputação, e que eles deveriam ser independentes. Esse Estado possui personalidade jurídica, logo tem poder de celebrar tratados internacionais com qualquer Estado nas relações internacionais. Destaca-se que o Vaticano participa de diversas organizações internacionais, como a OIT, a OMP, o PU, entre outras. E outras, em virtude da sua finalidade religiosa, é apenas membro observador da ONU. Na verdade, ele é um Estado observador, ele não tem direito a voto. Além de poder assinar e ratificar tratados internacionais, o Vaticano pode ser tanto Estado acreditante como acreditado nas relações internacionais, de acordo com o artigo 12 do Tratado de Latrão e conforme a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O Vaticano realmente é um Estado e, como tal, capaz de contrair direitos e deveres na ordem jurídica internacional. Nenhum Estado é responsável pelos atos privados e criminosos que particulares em seu território praticam, desde que não estejam agindo em seu nome, ou seja, como seu representante. Perceba que mesmo em crimes gravíssimos, como os do Estatuto de Roma, não é o Estado que se responsabiliza, mas sim o criminoso. Não é possível ainda responsabilizar criminalmente um Estado. O princípio fundamental da justiça traduz-se na obrigação de manter compromissos internacionais assumidos e reparar o mal
injustamente causado a outrem. A violação a um compromisso acarreta a obrigação de reparar, e, de acordo com a ONU, o Vaticano assinou e ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990 e aderiu à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes em 2002, mas não ratificou. Apesar de, internacionalmente, um tratado obrigar um Estado apenas após a sua ratificação, conforme o artigo 14 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a partir da sua assinatura, o Estado não deve praticar atos atentatórios contra o objeto daquele tratado. O fato de o Estado do Vaticano não ter ratificado a Convenção contra a Tortura não lhe torna livre para perpetrar a tortura em seu território, ou não a punir, pois, ao assinar o tratado, o país se compromete a não praticar atos contrários ao documento. E dentre os efeitos da assinatura está a obrigação de não realizar atos que afetem substancialmente o valor do instrumento assinado ou frustrar a sua aplicação, o que demonstra um valor político relevante. A Convenção sobre Tortura e outros tratamentos cruéis e degradantes considera que incumbe ao Estado promover o respeito universal e a observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais. De acordo com o artigo 1º, tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa para o fim de obter dela ou por meio de uma terceira pessoa informações ou confissões. Castigar foi como foi feito pelo bispo, né? Após ouvir a sua confissão, mandou os rapazes tirarem a roupa. Ou seja, ter cometido, intimidar ou coagir pessoas ou por qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, etc. O artigo 2º dessa convenção determina que o Estado tome medidas eficazes de caráter legislativo, judicial ou de outra natureza para impedir a tortura em seu território. E até 2020, o Vaticano não havia feito nada a esse respeito, imperando a falta de investigação e impunidade. Conforme a leitura conjunta do artigo 4º e 5º, os quais determinam que o Estado assegure que todos os atos de tortura sejam tipificados em sua legislação e que sejam tomadas medidas para estabelecer a jurisdição quando o crime for cometido em seu território. Já a Convenção sobre Direitos da Criança considera como crianças seres humanos com menos de 18 anos de idade e determina que os Estados tomem medidas apropriadas para proteger crianças contra toda forma de discriminação ou castigo. O artigo 3º promove o dever do Estado assegurar à criança e proteção, cuidado necessário ao seu bem-estar. Assim, o Vaticano, quando assinou e ratificou essa convenção, se comprometeu internacionalmente a proteger e cuidar das crianças em seu território e, de forma indireta, a não abusar sexualmente delas. O artigo 38 do mesmo diploma reforça que nenhuma criança deve ser submetida à tortura, nem a outro qualquer tratamento ou pena cruel. Assim, o Vaticano viola esse artigo, uma vez que a violência sexual é uma forma de tortura. Imunidade de jurisdição significa que um Estado não pode exercer seu poder de política ou sua jurisdição em outro país, mas isso não significa impunidade. Eis que, quando o indivíduo retorna ao seu país, por ser considerado persona non grata, no caso de diplomata, por exemplo, que venha a cometer um abuso sexual, tá? Ele vai retornar ao seu país e lá será processado e julgado pelo crime punido no outro Estado. A regra geral da responsabilidade do Estado é que este é internacionalmente responsável por atos comissivos ou omissivos que resultem em violação de uma norma jurídica internacional. E no caso de abusos sexuais perpetrados por representantes do Vaticano, as normas encontram-se previstas na Convenção contra a Tortura e Convenção sobre os Direitos da Criança. Tais atos são comissivos e a falta de investigação é omissivo, tá? E a falta de investigação e de punição são atos omissivos. A responsabilidade do Estado do Vaticano é direta, porque, apesar de não derivar de atos próprios do governo, são praticados por agentes que atuam em nome dele. Já os atos particulares não geram responsabilidade estatal. Como a impunidade exige um nexo jurídico entre o agente do dano e o Estado, é preciso que o agente tenha
praticado o ato na qualidade oficial de órgão do Estado, ou com os meios que dispõe em virtude de tal qualidade. Para a ocorrência da responsabilidade internacional do Estado, verificar-se-ia mais uma condição, e a de não haver culpa do Estado. A omissão do Estado do Vaticano investigar e punir gera a responsabilidade. E, por isso, em 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco, titular do Poder Legislativo, lembrando que lá é uma monarquia, alterou o Código Canônico do Vaticano, que é o sistema interno jurídico da Igreja Católica, para tipificar o abuso sexual praticado por padres contra crianças. Gente, isso aí foi 2020. Ou seja, só em 2020 que houve essa alteração no Código Penal do Vaticano, que é o Código Canônico do Vaticano. Contra adultos e crianças e punir eventual omissão e negligência. Essa alteração foi importante, porque o Código Canônico do Vaticano foi publicado em 83 pelo Papa João Paulo II e dava poder excessivo aos bispos que mais tinham interesse em esconder os casos do que investigar e punir. Em síntese, a alteração introduziu novas infrações penais, trouxe maiores explicações contra os crimes já previstos, em relação aos crimes previstos, novas penas foram criadas como multas, indenização por danos, privação total ou parcial de remuneração eclesiásticas. As penas foram elencadas mais detalhadamente, o que facilita a autoridade eclesiástica a identificar a que melhor se encaixa ao crime individualmente praticado, além de ter estabelecido a possibilidade de aplicação da pena a todos os fiéis, e não apenas aos clérigos. Inclusive, crimes antes reservados à congregação para a doutrina e fé foram incluídos no Código Canônico do Vaticano, que é uma espécie de Código Penal brasileiro, nos moldes brasileiros, né? Por fim, a promulgação do texto, o Papa Francisco alegou que foi feita para o bem das almas. Tendo em vista que o Vaticano não faz parte da União Europeia, não é membro da Convenção Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu, então, de Direitos Humanos, rejeitou, em 12 de outubro de 2021, 24 queixas de pessoas que já tinham tentado processar o Vaticano internamente por pedofilia cometida por padres. Foi a primeira vez que o Sistema Europeu de Direitos Humanos discutiu a imunidade de jurisdição sobre a Santa Sé e o Estado do Vaticano. Daqui a pouco eu faço comentário, mas brevemente. O Tribunal Europeu agiu de forma adequada, porque ele não tem jurisdição sobre o Vaticano, ele não é membro da Convenção Europeia, logo, realmente, o Tribunal Europeu não tinha como exercer a sua jurisdição ali. Por pior que tenha sido a consequência de não aceitar a queixa, o que acontece? Ele apenas estava cumprindo o que determina o artigo 34 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que as denúncias só podem ser feitas contra violações perpetradas por seus Estados-partes, tanto que a petição deve contemplar no polo passivo o Estado parte da convenção, que não é o caso do Vaticano. O tribunal invocou a imunidade do Estado do Vaticano, concordando com os tribunais da Bélgica, que havia rejeitado a queixa de pessoas belgas, francesas e holandesas, e concluiu que não houve violação à Convenção Europeia de Direitos Humanos quanto ao acesso a um tribunal. Entretanto, não é possível que haja impunidade por violações a direitos humanos perpetradas por agentes do Vaticano. Tendo em vista que a legislação foi alterada há pouco tempo, resta a esperança futura de que haverá maior punição dos abusadores e, paulatinamente, os casos diminuirão. Contudo, caso o Vaticano continue omisso, é importante refletir sobre condutas que a ONU e outros países podem adotar a fim de induzir o Vaticano a cumprir o seu dever primário de investigar e punir os seus supostos criminosos. Desde 2011, havia o desejo de que o Papa fosse julgado pelo Tribunal Penal Internacional, tendo em vista que o Vaticano não reconhece a competência contenciosa da Corte Internacional de Justiça. Em outras palavras, o Vaticano não reconhece a jurisdição internacional de nenhum tribunal internacional a ponto de ser julgado. Então, a saída seria o Tribunal Penal Internacional em um primeiro momento, como mencionado aqui na nota. Apesar de também não ser signatário do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, há a possibilidade, de acordo com o artigo 13b desse estatuto,
de o Conselho de Segurança da ONU reconhecer a competência do TPI para o Vaticano e realmente o Papa vir a ser julgado por esse tribunal. Nesse caso, o Conselho de Segurança da ONU poderia denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ocorrência dos crimes previstos no Estatuto de Roma. A queixa contra o Papa Bento XVI e seus dirigentes foi com base em crime contra a humanidade, previsto no artigo 7º, 1.1, a linha G do Estatuto de Roma, que descreve como esse tipo de crime, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição, gravidez forçada e qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. Goraieb, Elizabeth Goraieb, né, como trouxe aqui uma menção a ela, ao explicar as outras formas de violência sexual, afirma que engloba outros atos desde que haja igual gravidade e sejam cometidos como parte de um ataque sistemático ou generalizado dirigido contra uma população cujo autor tenha conhecimento de tal ataque. E em virtude de, por décadas, os escândalos envolvendo abuso sexual por parte dos representantes do Vaticano, é impossível negar que os papas sempre souberam daquilo que acontecia. Gente, passando na televisão, o papa não poderia dizer, não sei de nada. Recomendação e parecer. O Estado do Vaticano possui apenas o status de Estado não membro observador da ONU, o que significa que não participa de discussões, não vota. Logo, ser expulso das Nações Unidas não seria uma sanção impactante para a manutenção do país, ele não é membro, afinal, né? Uma possibilidade de tentar forçar o Vaticano tem uns errinhos aqui estou vendo aqui na escrita que eu estou consertando antes e vou repostar no grupo, tá? Eu coloquei cidade da Estado do Vaticano, coloquei 2 vezes a mesma coisa. Então, vamos lá, no Estado da Cidade do Vaticano, já corrigido. Uma possibilidade de forçar o Vaticano a investigar e punir aqueles que cometem abuso sexual os países se unirem e utilizarem dos meios coercitivos e pacíficos, afinal, nem sempre há possibilidade de dialogar. Afinal, não basta reconhecer que o erro não irá mais acontecer, quando, na verdade, sabe-se que a conduta reiterada de não investigar e punir tais atos nem há possibilidade de demandar judicialmente a responsabilidade internacional do Estado do Vaticano em virtude do país não se submeter a nenhum tribunal internacional. Não seriam todos os meios coercitivos cabíveis, mas vale trazer as reflexões sobre alguns deles. A represália abrange situações em que está sendo prejudicado, em que quem está sendo prejudicado são os nacionais desse Estado. Trata-se de um contra-ataque de um Estado em relação ao outro, em virtude de eventual injustiça que outro Estado tenha ali cometido ou a seus nacionais. Pessoal, como a gente verificou, a Bélgica, né, os belgas foram ao tribunal, tentaram a punição e não conseguiram. Então, o que a Bélgica poderia fazer? Se utilizar da represália em relação ao Vaticano, por exemplo. É isso que eu quero dizer nesse parágrafo. É essencial que a represália ocorra sem o uso de força. E a possibilidade seria, por exemplo, a finalização de relações diplomáticas com o Estado do Vaticano ou a proibição, ainda que temporária, da entrada de representantes desse país até que seja instaurado um processo criminal contra o acusado por abuso sexual perpetrado contra seus nacionais. Questiona-se se isso ofenderia o direito de soberania dos Estados independentes, conforme o artigo 8º da Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, que estabelece que nenhum Estado tem direito de intervir nos assuntos internos ou externos do outro. Contudo, está diante de uma violação ao direito internacional de direitos humanos de adultos e crianças que são torturados e violentados, e se não há possibilidade de atuação jurisdicional contra o Vaticano, e não se sabe se o Conselho de Segurança da ONU teria coragem de denunciar o Papa e demais representantes ao procurador-geral, ao procurador do TPI, a represália seria uma forma de fazer o Vaticano cumprir com o seu dever de não violar direitos humanos alheios. Peraí, estou ajeitando aqui.
direitos humanos alheios, investigando e processando em seus tribunais internos os responsáveis por abuso sexual. Outra possibilidade seria a boicotagem, e nesse caso não haveria interrupção das relações diplomáticas e nem entrada e saída de representantes do Vaticano, mas a interrupção de relações econômicas a fim de fazer com que esse Estado promova a reparação, investigação e julgamento de pessoas acusadas por abuso sexual contra os nacionais dos países envolvidos. Trata-se, de acordo com Mazzuoli, da interrupção das relações comerciais de um Estado tido como ofensor dos interesses ou dos nacionais de outros Estados. Por fim, o artigo 41 e 42 da Carta da ONU permitem ao Conselho de Segurança tomar medidas com o emprego de forças armadas para tornar efetivas as suas decisões, podendo convidar membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas, que podem envolver interrupção completa ou parcial das relações econômicas, meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, dentre outros. Por fim, a alternativa mais extrema, que demandaria coragem, seria levar o Papa à Corte de Haia por crime contra a humanidade. Entretanto, antes disso, é essencial oportunizar o Estado do Vaticano a investigar e punir os seus representantes, tendo em vista que isso é responsabilidade primária dos Estados. Enunciado. A presente Comissão de Direito Internacional entende que o Vaticano é responsável pelos abusos sexuais perpetrados por seus representantes, a partir do momento em que é omisso na investigação e punição dos criminosos. Ainda que não seja a ordem papal esse tipo de conduta lastimável e condenável do ponto de vista internacional, a responsabilidade no momento em que há falha na investigação e punição. Como o Estado do Vaticano não consta na jurisdição do Tribunal Internacional para ser julgado, restam duas alternativas. Ou os Estados se unem para pressionar o Estado a dar represália ou boicote, né, como eu mencionei aqui, ou o Conselho de Segurança da ONU denuncia os papas envolvidos nas omissões a fim de que sejam julgados perante o Tribunal Penal Internacional. Acredita-se que a medida extrema seria um marco para que futuros papas não sejam omissos quanto aos casos de abuso sexual. Essa foi a minha nota técnica, eu coloco ela à disposição para eventual deliberação, crítica construtiva. Se alguém gostou, pode falar que gostou também. Então, fiquem, por favor, à vontade para fazerem as suas reflexões sobre a nota técnica. Ok, doutora Simone, muito obrigado aí pelo seu relato, né, minucioso, cuidadoso, sobre o aspecto do direito internacional, sobre o aspecto identitário também, da questão das crianças. Realmente muito bom. O Franz, nosso querido membro Franz, precisa se ausentar, agora tem razão de um compromisso na Holanda, onde ele está. Então, o que eu vou sugerir agora é que todos abram a sua cam, para a gente poder fazer uma foto aqui da nossa reunião ordinária, antes do Franz sair, e aí depois seguimos com o debate. Vamos lá? Então, Fernanda, prepara aí as carrapetas. Yeah. Foi? Foi. Então tá. Obrigado, bom, vamos Simone. abrir. Obrigado, pessoal. Bom final de semana desde já e excelente o seu parecer aí. Tchau. Obrigada, Tchau, Franz. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, está aberto aqui para considerações, críticas, opiniões, pedido de vista, né, pelo nosso regulamento, pelo nosso regimento interno, é possível pedir vista para uma melhor análise, né? Então, está aberto aqui a todos. Em discussão. Liê está votando de acordo com o texto. Bernardo também já se manifestou. Mais alguém? Tuane também, Carolina. Aliás, presidente, se o senhor me permitir rapidamente elogiar a minuciosa exposição que foi feita. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Fico contente. Sim. Muito obrigada. Sim. Simone, no conteúdo eu não tenho a menor discussão, está muito bem fundamentado. Eu apenas faria uma correção no texto quando ele menciona os abusos e as violações perpetradas, né?
Porque aí eu penso que a gente deve se reportar de acordo com as investigações, de acordo com o que foi apurado, de acordo com o que foi verificado, não nos retirando da condição de ser aqueles que apontam as denúncias, mas pelas investigações que foram feitas, pelas apurações que foram feitas, né? E é o único reparo que eu faço no texto, no demais, quanto à ementa, eu estou plenamente de acordo, quanto aos aspectos do direito internacional sobre a condição do Estado do Vaticano, também plenamente de acordo, e também em relação à questão identitária sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente. Só faria esse reparo mesmo em termos de mencionar, né, como o que foi apurado. Ok? Pode deixar, vou fazer sim, e é bom que eu até faça esse ajuste e conserto os pequenos erros aqui que eu verifiquei. E aí eu submeto de novo no grupo. Sim, mas mais alguém tem alguma outra sugestão, alguma outra proposição? Não? Então, estamos dando como aprovada a nota, né? Parabéns, doutora Simone, muito bom. Vamos consolidar aí o texto com esse pequeno ajuste e aí a gente já segue para a nossa publicação, né? Para ser pensado aí no planejamento de fevereiro. Muito bem. Perfeito. Bom, o próximo ponto de pauta, então, é a confirmação das designações dos processos. Não é isso, Maria Fernanda? Isso. A gente fez as nomeações ao longo do mês, né? Colocando no grupo. E aí eu pergunto se tem alguém, tem alguma ponderação, alguma discordância, né? Alguém que queira participar ou que não queira participar, se manifeste agora de acordo com a nossa pauta, né? No item 3 está relacionado lá dos processos de A até a letra F, né? Todos os temas que foram distribuídos. Alguma ponderação, alguma questão em relação a esse item? Se não há, então, a gente dá ele como aprovado, né? Em relação às distribuições. Vamos ao próximo ponto de pauta, que é o informativo a respeito de um caso que a comissão está atuando, junto com a Procuradoria da OAB, e que envolve uma criança que se encontra num presídio na Índia, em razão dela ter nascido lá a partir da condição da mãe, que foi presa e que foi levada ao cárcere, respondendo o processo, e aí a criança nasceu no presídio e hoje está dentro do presídio. E aí a gente tem feito uma atuação em relação a esse caso. Eu passo a palavra à nossa secretária-geral, Maria Fernanda, para fazer o relato desse caso, que é um caso muito emblemático. Maria Fernanda. Bom, boa noite, boa tarde novamente a todos e todas. Bom, esse, como o Dr. Carlos mencionou, é um caso de uma brasileira que foi presa na Índia, está cumprindo pena, e o seu filho nasceu enquanto ela estava no cárcere. Então, ele hoje tem quase 3 anos e ele passou a vida inteira dele junto com ela. Nós fomos contactados através do membro Frans, que recebeu esse caminhamento, esse caso, e foi aprovado pela comissão, né? Nós passamos pela deliberação de que seria realmente relevante a atuação da comissão, pedimos autorização para a presidência da OAB do Rio de Janeiro, então agora nós estamos atuando nesse caso com assessoramento jurídico, junto com a Procuradoria da OAB do Rio. Nós estamos em contato direto com a Embaixada Brasileira em Nova Delhi, que também está monitorando esse caso de perto. Eles sabem sobre a situação da brasileira e do seu filho, então eles estão monitorando, e nós estamos também em contato com a família dela aqui no Brasil. Ela é sozinha lá, ela não tem nenhum familiar na Índia, todos os familiares moram aqui no Brasil. E quando nós recebemos esse caso, já havia um pedido de transferência de pessoa condenada, ou seja, para ela vir para o Brasil cumprir a pena aqui no Brasil, procedimento de cooperação jurídica internacional, do âmbito penal, né, criminal. Então, já havia esse pedido, já havia sido feito, o trâmite já estava ocorrendo e continua ocorrendo até hoje. Ela ainda não foi transferida para o Brasil, mas no momento toda a documentação necessária já está no Ministério da Justiça, que é o órgão responsável pela transferência, né, no Brasil. Então, os documentos já foram enviados pelo governo indiano, já estão no Ministério da Justiça, e agora nós estamos aguardando
realmente a transferência dela, a vinda dela para cá. Então, é um caso bastante interessante no termos de questão de direito internacional, de uma transferência de uma pessoa condenada, mas extremamente grave também, por considerar que essa criança esteve toda a sua vida dentro de um cárcere e também violando diversos direitos, o direito da criança, que estão estabelecidos na Convenção dos Direitos da Criança. Então, nós estamos acompanhando esse caso de perto e vamos ver quais medidas nós poderemos tomar no futuro. Ok, Elie, acho que ele já foi? Já foi, teve que sair. Bom, alguma questão de esclarecimento em relação a esse caso? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Bom, não havendo, então, a gente passa para o próximo ponto e aí estaremos atualizando aqui a comissão com os próximos passos dados em relação a esse caso, né? O próximo item em relação à nota técnica, né, que foi aprovada aqui no grupo através do WhatsApp, da questão das meninas venezuelanas, envolvendo lá a situação do presidente da República, né, ainda o presidente da República. E aí queria saber se alguém tem alguma consideração a fazer em relação à nota, alguma ponderação em relação à aprovação que foi feita no grupo. Ô, presidente, em pouquíssimas palavras, poderia só me retomar esse assunto? Qual foi a nota técnica que foi discutida? Me perdoe. Foi relacionada à situação de meninas venezuelanas que foram envolvidas num episódio de exposição. Então, é isso. Mas a ideia de hoje é o quê? Dar início a uma Não, investigação? apenas ratificar aquele texto para ele seguir sim. adiante junto com as outras notas técnicas. É isso. Tá ótimo. Só isso. Não. Me lembrei agora. Obrigado. Bom, não havendo mais nenhuma outra ponderação sobre isso, então a gente dá como aprovado e faz os encaminhamentos devidos e internos, né? E aí o nosso penúltimo ponto de pauta é a questão da cartilha dos turistas estrangeiros, né? Maria Fernanda? Bom, nós temos um projeto que já tem alguns meses que nós estamos na comissão, que vamos abraçá-lo melhor em 2023, que é quando a gente pretende lançar, de fato, essa cartilha. Mas nós temos a intenção de fazer uma cartilha para o turista estrangeiro, com algumas normativas, principalmente relacionadas ao direito internacional e ao direito interno brasileiro, com a perspectiva de um estrangeiro que tenha sofrido algum crime no Brasil. Então, quais medidas ele pode tomar? A gente pretende buscar a parceria da Delegacia de Atendimento ao Turista na elaboração dessa cartilha. Então, essa também foi uma demanda vinda dos consulados, né, do nosso GT do consulado. Nós já fizemos a audiência pública em relação aos presos estrangeiros, e aí também surgiu a demanda em relação também aos turistas, né? Não só ao estrangeiro que comete um crime, mas também ao estrangeiro que sofre um crime. E todo o apoio que é necessário para esse estrangeiro, que não fala a língua, que se encontra, que não é residente, né? Que está viajando e que sofre algum tipo de transtorno aqui no Brasil. Então, a gente tem esse projeto de criar essa cartilha e com a parceria, né, que vamos entrar, já fizemos um contato inicial com a DEAT, Delegacia de Apoio ao Atendimento ao Turista, e agora, em 2023, nós vamos reaproximar esse contato para finalizar a cartilha. E aí também, obviamente, quando tivermos uma minuta e todo o procedimento, nós vamos passar por aqui também e atualizando a comissão. Ok, Maria Fernanda, sobre esse ponto, alguém tem alguma questão a levantar, que queira participar também, contribuir, registrando que a gente retoma os nossos trabalhos em fevereiro, né, a partir do calendário que a gente vai disponibilizar, não temos reunião em janeiro, então voltamos somente em fevereiro, e aí também a possibilidade de outros membros participarem da elaboração desse material. Alguma questão sobre esse item? Não havendo, então, meus caros, minhas caras, a gente entra aqui para abrir a palavra para aqueles que queiram fazer uso aqui de uma avaliação dos trabalhos da comissão sobre o ano de 2022, já desejando aí um feliz 2023 para todos nós,
né, e que a gente possa seguir em frente tocando essa agenda tão importante para a advocacia carioca e fluminense. Então, tem a palavra a todos os membros. Presidente, eu esperei um pouco aqui para ver se alguém queria falar antes de mim, e eu peço desculpa por uma nova intervenção, mas como eu sou novato, eu não sei quanto, não fiz o cálculo ainda de quantos meses eu estou à frente da comissão, eu queria apenas dar o meu depoimento, não só de felicidade de participar, mas, sobretudo, a verificação do empenho de todos os membros, muitos deles aqui presentes, e dizer que realmente o trabalho é impecável, as pessoas se debruçam, se dedicam, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa comissão, ainda com pouca ajuda, apesar da minha vontade, mas, sobretudo, o fato de eu trabalhar num segmento muito específico. Mas acompanho atentamente todos os encontros. Mantive recentemente contato com a doutora Maria Fernanda sobre o evento. Passei aí uma pessoa que eu acho que é excelente, que faz parte da minha comissão de Direito Marítimo e Portuário de São Paulo, e que tem um viés de direito internacional muito bom. Não sei se a Maria Fernanda acabou falando, deu liga para chamá-la para falar, mas acho que é uma pessoa que pode contribuir muito, tem muita vontade de contribuir. Enfim, então queria parabenizar o presidente, a vocês todos, os membros, e aproveitando também desejar um Feliz Natal. Obrigado, Bernardo, obrigado pela sua contribuição, sempre muito assertivo aí nas questões, né? Mais considerações? Acredito que foi um ano muito bom, esse 2022. Por um tempo, eu estava um tanto impossibilitada de conseguir contribuir, mas, como eu falei com o professor, com o doutor Nicodemos, quando eu saí da Estácio, que agora eu poderia atuar mais diante da comissão, com a elaboração de notas técnicas, e até gostaria de me colocar à disposição para, caso queira fazer alguma live relacionada ao Vaticano, a essa nota técnica posteriormente, em 2023, é só falar comigo que vai ser um prazer. Muito bom. Obrigado, doutora Simone. Mais alguém? Bom, meus caros, agradecer enormemente aí a participação de todos e todas. Uma comissão se faz assim, a gente está aí num período difícil agora, de final de ano, né, com muitas coisas, mas conseguimos dar conta dessa agenda, né? Queria agradecer em especial a Maria Fernanda, nossa secretária-geral, que se empenha aí continuamente, a Karina Guimarães, que é a nossa estagiária, que também se empenha continuamente para a gente deixar a comissão funcionando. A gente tem um relatório que está sendo gerado, a Karina está rascunhando essa primeira versão do relatório. A gente vai disponibilizar esse relatório na comissão, entregar também à presidência da OAB. Ano que vem, a gente pretende fazer algumas alterações em relação à composição da comissão. A gente vai fazer aí uma revisão dos membros que estão participando, aqueles que não querem mais e que desejam ocupar outras frentes, e aí trazer novos membros. Também aprofundar a parte, melhorar e qualificar a parte de diálogo com as universidades também, buscar novas parcerias em relação a isso. A questão dos consulados, que é um legado que a gente conseguiu construir ao longo desse ano. A gente trouxe aí um seminário com ampla participação. Eu e Maria Fernanda fomos convidados para eventos, né, por parte dos consulados. Então, isso é muito importante, a gente vai, com certeza, aprimorar e melhorar tudo isso. Muito obrigado a todos, a todas. Tenham um ótimo 2023, com boas festas, né, e que a gente possa caminhar firme e forte em nome da advocacia com a nossa comissão. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.